Os senhores estão dispensados agora. Descansados. Que bom estar com vocês. É uma noite especial para mim, para a Sueli, particularmente. Eu estava dizendo para o pessoal que estava aqui comigo, eu disse, o que é? Teste por coração? Para saber se eu vou mais 40 anos ainda, é isto? Hã? Vocês estão pensando, será que o rapazinho aguenta mais 40? Será que o rapaz vai mais 40 ainda? Porque ele vive falando que vai até os 120. Então, é o que eu dizia hoje na sede, pregando lá para o rebanho da cidade. Vocês, por favor, vocês me ajudem a não errar. Porque se eu errar, não tenho mais tempo de voltar para consertar. Só tenho 40 anos pela frente e não dá para consertar. Então, vocês têm que me ajudar agora a fazer certinho, a melhorar cada vez mais o projeto e a gente ver aperfeiçoado, né, o sonho do coração do nosso Pai, que um dia dele recebemos. Eu só tenho mais 40 anos pela frente. Você vai comigo? É mesmo? Obrigado. Tu vai ter que me engolir. Mas tá bom. Obrigado pelas manifestações do apreço, do carinho de todos vocês. E eu nunca espero diferente de pessoas que realmente têm o caráter de Jesus, né? A característica dos filhos de Deus é que eles são parecidos com o Filho primogênito, Jesus. Experimentamos o caráter dele. E quando eu recebo esse carinho, estas palavras de muitas vezes muito exageradas, que refletem um apreço de todos vocês, eu estava dizendo aqui no meu coração, dizendo, Senhor, Tu és o responsável por isso, não sou eu não. Não, Senhor, não tomo para mim nenhuma destas glórias, porque elas não pertencem a mim. Elas pertencem ao Senhor, que é o Senhor da minha vida. E se houve algum mérito, não é meu não. Não é meu não. Se houve algum mérito, foi o Senhor que fez. Ele que merece o reconhecimento e o louvor, e a minha gratidão. Ele estava esses dias orando, dizendo, Senhor, Tu tiveste coragem de chamar um homem tão pequeno, tão insignificante, de capacitar, de transformar em discípulo do Filho Jesus, um homem tão difícil como eu, Senhor. Obrigado, Senhor, porque resolveste fazer isso com alguém pequeno. E eu espero que conclua o projeto da minha vida, o ministério da minha vida, como Paulo recomendou ao seu querido Timóteo, filho amado, né, que assumiria uma responsabilidade na igreja em Éfeso. Paulo dizia para ele, filho querido, procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 3 características dos cristãos, e particularmente dos obreiros de Deus, que têm a responsabilidade de ensinar. Aprovado, não tem na vida nada do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aprovado porque é fiel ao propósito e ao projeto para o qual foi chamado. Que não tem do que se envergonhar, não mantém na vida nada que produza vergonha, que produza desonra, que produza demérito. Nada que não seja coerente com as verdades que, como obreiros, nós ensinamos. Que como obreiros têm responsabilidade de ensinar princípios e verdades, o princípio fundamental da coerência é absolutamente necessário. Não é possível falar uma coisa e viver outra. Não é possível ensinar tantas e tantas histórias, teorias, doutrinas maravilhosas e praticar outra coisa. Então, procura apresentar-te a Deus aprovado. Mas aprovado por Deus. Por Deus. Porque os homens, nem sempre os homens aprovam, mas aprovado por Deus. A consciência de que foi aprovado pelo Senhor, né, pelo seu empenho, pelo teu desempenho,
pelo projeto que desenvolveu, então aprovado por Deus, que não tem na vida nada do que produza vergonha. E, por fim, que maneja bem a palavra da verdade. Tem compromisso com a Escritura. Tem compromisso com as verdades de Deus. Não com as histórias da Escritura. Não com as historinhas, que por vezes são muito mais enfatizadas do que as verdades da Escritura, do que a própria palavra de Deus. Verdades fundamentais, né, que produzem verdadeira geração transformada. Para a tristeza do meu coração, e comentava hoje cedo lá em São Paulo, a tristeza do meu coração, tenho me defrontado, me deparado com um cristianismo sem Cristo nesses dias. Os cristãos que conhecemos aprenderam a cantar, aprenderam a dançar, aprenderam a fazer muitas festas. Os auditórios hoje são auditórios espetaculares, mais lindos e mais luxuosos do que grandes teatros, maravilhosos, jogo de luz, som fantástico, cantores maravilhosos, artistas fantásticos, em nome do gospel, que agora virou moda, gospel. Gospel aqui, gospel aqui, ficar cuspindo para tudo que eu gospel cá, gospel. Em nome do gospel. Então, a igreja se tornou um centro de entretenimento. Centro de entretenimento, onde as pessoas vão em busca de uma novidade. Aí um cristianismo que não tem raiz, que não tem fundamento, que não tem alicerce, que, portanto, não tem estrutura. Cristianismo sem Cristo. E quando aquele show encerra, que perdeu o sentido, busca-se outro centro com um show melhor do que o primeiro. E assim, de show em show, vão os cristãos pulando de galho em galho. E aí o que me assusta e entristece meu coração é ver que o número de cristãos, inclusive de pastores, tem buscado o suicídio como forma de fugir da realidade da sua própria existência, da sua própria vida, das suas circunstâncias. Essa semana, agora, sexta-feira, e hoje cedo também falei isso na sede, com o coração muito quebrantado, porque hoje foi dada uma notícia, eu não conhecia esta pessoa, um senhor, um empresário, bem-sucedido, 43 anos, está vivendo uma crise financeira enorme, muito bem-sucedido. Ele havia começado a frequentar as nossas reuniões lá em São Paulo. E estava indo ele, a família, a esposa, indo para as reuniões e tudo. E hoje é domingo, é sábado. Ontem, ele deixou uma carta na porta do quarto dele. Fechou o quarto e botou uma carta na porta, dizendo: vocês são, mais ou menos assim, né? Vocês são muito preciosos, muito amados. Esposa querida, não leve em consideração isso, não é nenhuma ofensa a você, nenhuma queixa, nem reclamação de você. Meus filhos, vocês são preciosos, vocês todos são muito queridos. Por favor, ligue para 190 antes de entrar no quarto. Não entre, por favor, sozinha. A esposa se assustou, abriu a porta do quarto. Lá estava aquele empresário com uma corda enrolada no pescoço, dependurado, e suicidou-se. E eu, quando recebi esta notícia, hoje cedo, me emocionei, porque eu fiquei pensando: meu Deus, ele estava aqui entre nós, estava no nosso meio, ouvindo as verdades do Evangelho. Senhor, aonde estava eu que não vi isto? Entendeu, Arnaldinho? Onde estava eu que eu não tive discernimento, Arnaldinho, para poder me aproximar daquela vítima de um cristianismo que muitas vezes não oferece Jesus. E as pessoas ficam pulando de galho em galho, para ver se tem uma alternativa melhor, para ver se tem uma situação
mais adequada para a sua realidade pessoal. Tristeza. Eu me angustiei e disse, Senhor, quantos talvez tenhamos, falava hoje cedo na reunião, tenhamos aqui gente que está desesperado, que está só esperando a oportunidade para buscar a fuga desta vida pelo suicídio. Recebi hoje um material muito interessante sobre estas redes sociais, sobre essas questões de... É porque daqui a pouco eu dou uma pisada na bola, jogo água para tudo quanto é lado, viu, carinha? Então, obrigado, você foi muito sensível. Agradeço pela sua dedicação. Tem mais um copo para você cuidar? Não, já foi. Foi todo. Mas a tristeza, que eu vi esse comentário, uma análise feita por aquele Mark Zuckerberg, você é conhecido do Gustavo, é seu amigo, né, Gustavo? Amigo de infância, aquela coisa toda, Mark Zuckerberg, aquela turma toda das internets da vida, essa linguagem que essa turma toda entende, que eu não entendo nada. Né? O que eu aprendo com eles, que me ensinam. Mas são os pais dessa nova era de comunicação, né? Comunicação digital. E ele pedindo perdão, Mark Zuckerberg, mais um outro, fala outro nome aí, Gustavo. Não, tem mais um outro, tem o Mark e tem um outro que é famoso também, o cara que parece que até já morreu, inclusive. Steve Jobs, sabia? Esse cara conhece, pô. Esse cara conhece, domina o assunto, você está entendendo? O Steve Jobs e o Mark Zuckerberg são os pais desta nova era digital, né? De todos esses como é que chama? Dispositivo, não? Como é o aplicativo, esses breguetes todos que vocês conhecem aí, você está entendendo? Breguetarado, né? Aí eles mesmos falando, pedindo perdão, porque eles inauguraram uma nova era que eles não pensavam que ela ia produzir tanta desgraça no mundo. Por quê? Porque as pessoas começaram a fazer daqueles aparelhos, desses objetos todos de comunicação, os ídolos da sua própria vida. Tornaram-se escravos dessa idolatria terrível que começou com as crianças. Então, eles estavam dizendo, até eu acho que passei para você, viu, César, ou para o Gustavo também passei hoje, achei interessante vocês observarem, eles dizendo, pedindo perdão, e eles dizendo o seguinte, que na casa deles, eles não permitem que as crianças de 2, 3 e 4 anos usem esses aplicativos, esses breguetes todo aí, que eles usem, né, sem limites. Então, tem um horário por dia ou por semana que as crianças podem usar. Por quê? Eles estavam dizendo, porque eles dizem assim, notaram o índice de suicídios no mundo? Notaram o aumento do índice de depressão, pessoas com alto grau de depressão? Então, eles dizem que é o que produz esse tipo de instrumento de comunicação, que deveria ser uma grande bênção, quando ele não é bem utilizado, ele produz uma dependência que transforma as pessoas em pessoas solitárias. Tornam-se solitárias. Elas passam a viver em função do aplicativo, em função do smartphone, em função de toda esta rede extraordinária de computadores. Então, a pessoa passa a viver num mundinho especial do aplicativo, do computador. Isola-se dos demais. Segundo passo, chega a depressão. As pessoas se deprimem, passam a viver isoladas, não têm com quem comunicar suas frustrações, dores, necessidades, depressão, e o terceiro passo chama-se suicídio. Então, eles fazem análise dizendo, vejam o número de suicidas dos nossos dias. E aí eu pensei e trouxe isso para a nossa realidade, como cristãos, né, no Brasil. Vocês devem ter observado o número de suicídios na nossa pátria brasileira, e principalmente entre cristãos. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida que pastor se suicidava. Mas vocês já notaram o número, às vezes você está aí nas notícias, né? O número de pastores se suicidando. Que leva
um cristão a suicidar-se? Sabe o que leva? Ausência de conhecimento de Deus. Ele só tem o conhecimento de uma religiãozinha que ele pensa que mudou de religião, já está tudo resolvido. Agora ele frequenta outra igreja, que canta, que bate palma, que faz show, que cura, que promete um emprego novo, que promete ganhos fantásticos, extraordinários da vida econômica e financeira, prosperidade no trabalho, nos negócios. Quando não dá certo, suicida. Tivemos 2 casos no ano passado, 2 casos, em 2 das nossas comunidades. Comunidade em Guarulhos, do pastor Diniz, e a comunidade lá no Ipiranga, pastoreada pelo meu querido Osmar, pastor Osmar. 2 casos assim, de jovem adolescente, 17 anos de idade. Essa, frequentando a nossa comunidade lá em Guarulhos. Ela havia se convertido, ela, a mãe, parece que uma outra irmã, e ela já começou a se envolver com os jovens, e queria ir nas reuniões dos jovens constantemente, e o pai, um policial militar, ficando já angustiado de saber que a filha estava indo para aquelas reuniões, sempre, precisava ir sempre, e começando a criticar, não vai sempre, e coisa, não pode sempre, agora só pensa em igreja, pensa só em reunião de jovens, pensa aquela conversa fiada toda, de gente que não conhece a Deus. E a menina começou a ser proibida de ir às reuniões. Uma menina de 17, 18 anos de idade, fazendo vestibular, uma menina preparada e tudo. Aí que chegou a época das eleições, aí o pai militar disse: você vai votar, que em casa todo mundo vai votar no meu candidato. Que eu não sei qual era o candidato dele, aliás, não quero nem saber. Agora vai votar no meu candidato, que aqui... A moça disse: mas eu tenho direito a fazer escolha. É a primeira eleição, eu vou agora votar, eu queria votar em quem eu acho que é coerente com a minha maneira de pensar. Não, tem que votar todo mundo aqui. Se não votar todo mundo aqui, você nunca mais vai na igreja. Não votar no Zé Baguá, você não vai para a igreja. Zé Baguá, não sei quem é, deve ser alguém. Mas não vai para a igreja. Sabe o que ela fez? O pai saiu de casa, o irmão estava no quarto dormindo, ela foi no quarto do pai, na mesinha de cabeceira do pai tinha um revólver dele, porque ele é policial, pegou o revólver, sentou-se na cama e deu um tiro na cabeça. Que faz uma jovenzinha de 17 anos fazer isso? No Ipiranga, com o Osmar, igual. Mocinha também, 16, 17 anos. Frequentando as nossas comunidades, eu nunca tive isso na minha vida. Eu sou pastor há 53 anos. Eu nunca vi isso na minha vida, pessoal. O índice de violência que os lares estão vivendo, que as famílias estão praticando. Eu fico pensando, e o nosso cristianismo, meu Deus? E a mensagem que a gente prega, qual é? A mensagem que pregamos tem Cristo ou tem religião? Que de religiosidade o mundo está lotado. Daí a perversidade dos nossos dias. Religiosidade de tudo quanto é matiz. E eu fico pensando, e nós, cristãos, e a igreja de Jesus, e nós, da comunidade da graça, inseridos neste contexto de desafio do mundo moderno, do mundo pós-moderno, pós-modernismo que nega a existência de Deus e rejeita tudo aquilo que representa a divindade. E nós onde estamos? E a igreja onde está? Aí eu olho para o apóstolo São Paulo e diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, a palavra de Deus como fundamento firme da minha e da sua vida, para proclamar as verdades que produzem uma poderosa e grande salvação. Então, e a igreja? E a igreja, na sua instituição, sem Cristo. Sem Cristo. Porque a instituição é instituição. É um amontoado de normas, de leis, formas, doutrinas, dogmas,
meramente aparentes. Cristianismo, para mim, não é religião. Cristianismo, na declaração do apóstolo São Paulo, é Cristo em vós, esperança da glória. É Cristo vindo viver de novo a vida dele em mim e em você. Através de mim e através de você. Cristo, nossa vida. Cristo, minha esperança. Cristo, minha vida. E vou concluir o que lhes estou falando com uma declaração das Escrituras a respeito da igreja que eu tenho uma paixão por ela e que eu gostaria de vê-la revivendo nesses nossos dias. Toda esta minha vida pastoral de 53 anos e 40 anos trabalhando para que a Comunidade da Graça se torne esta família, a igreja família, onde o amor e a graça de Deus é que norteiam nossos relacionamentos, que estabelecem esses princípios de vida, de caráter ilibado, de santidade, de justiça inquestionável, sem religiosidade tola, aparente, formal, obtusa, sem visão. E aí, então, eu venho para um modelo lindo, que eu trabalho nele ao longo da minha vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Tão conhecido de todos vocês. E eu vou repetir a leitura dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Olha o modelo de igreja que eu persigo ao longo da minha vida pastoral. Dá uma olhada. Aqui estava a igreja em Jerusalém. Havia acabado de nascer. E então, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na comunhão. Perseveravam no partir do pão. Perseveravam nas orações. 4 fundamentos da Igreja de Jesus. Doutrina dos apóstolos, palavra de Deus. A doutrina dos apóstolos fundamentada no arrependimento. Na mensagem mais eloquente que deve ser anunciada por todos nós. Que só haverá salvação, transformação, regeneração e nova vida pelo poderoso milagre do arrependimento. Essa era a mensagem de Pedro nesta mesma ocasião, lá em Jerusalém, quando ele levanta-se e declara: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados, e cheguem assim os tempos do refrigério, da paz, pela presença do Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos. Não existe salvação, nem transformação, nem regeneração, nem vida sem arrependimento. Arrependimento é convicção profunda da minha pecaminosidade, do meu pecado, acompanhado de uma mudança de mente e coração. A expressão do idioma grego, metanoia. Metanoia quer dizer mudança da mente, a mentalidade e do coração, capacidade de ser e de fazer. Dizia Lucas, registrando a história da igreja lá em Jerusalém. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, básico. E perseveravam na comunhão. Comunhão aqui trata de relacionamentos recíprocos, de amor responsável. Amor responsável. Terceiro, partir do pão. A declaração que se fazia quando celebravam juntos a refeição, celebravam a ceia.
reconhecendo a sua inclusão na morte e na ressurreição juntamente com Cristo. A nova vida, a intimidade com o Pai, com o Filho e com o seu Santo Espírito. Doutrina dos apóstolos, palavra de Deus, comunhão, relacionamentos, partir do pão, a intimidade com o seu Filho Jesus, no poder do Espírito Santo e nas orações. Um grupo de pessoas que levava a sério a sua intimidade e comunhão com Deus. Não faziam nada sem estabelecer um projeto de comunhão com o Pai, e com o Filho, e com o Espírito Santo, através da oração. Cristianismo sem oração é cristianismo sem vida. Não tem sentido. Vira a religião formal que a gente conhece tanto. E aí, então, veja o resultado. Esse é o modelo que eu persigo. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Os milagres, os sinais, os prodígios aconteciam em decorrência da base que havia sido estabelecida. Era o resultado. Hoje nós queremos os milagres sem a base. Exatamente. Queremos os milagres, todo o poder, as manifestações extraordinárias do Senhor, tudo, mas sem nova vida. Então tem gente que nem nascido de Deus e quer ser o grande milagreiro de ocasião. Ah, por favor, me poupem. Em cada alma havia temor. Prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos. Todos os que creram estavam o quê? Juntos. Tem prazer de ter comunhão. Com vocês aqui hoje à noite, prazer de estar com os irmãos, de estarmos juntos e celebrarmos juntos, de participarmos juntos desta reunião. Esta reunião é uma reunião de celebração. Isso aqui não é uma reunião de dá. Não é a reunião de pedintes, não é a reunião de mendigos. Esta é uma reunião dos filhos de Deus, dos herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus que chegam aqui para quê? Para celebrarem juntos. Não é reunião para eu pedir, é reunião para eu oferecer. Porque todos estavam juntos e tinham comunhão uns com os outros. Se interessavam uns pelos outros. Escuta, mano, estou sentindo que você não está bem hoje. Você parece que está choroso, alguma dificuldade na sua família. Estou com um problema no meu emprego, perdi o emprego, estou com uma dificuldade. Ah, perdi o emprego? Tá, deixa eu orar para você. O senhor dá emprego para ele, tchau, viu? Não é seu, ele falou que está sem emprego, pergunta para ele quanto é que você pode dar. Ajudá-lo a pagar os compromissos do mês. Esta igreja aqui eu creio. Esta igreja aqui eu creio que eu trabalho para que isso aconteça. Estou tão sensibilizado que você está com uma dívida impagável. Então, eu vou orar por você. Tá, ora e participa. Seu egoísta. Põe a mão no bolso. Moço, quanto é que custa? Você tem dinheiro para ir para casa hoje? Aqui está, eu vou lhe ajudar. Sabe, porque esta reunião nossa dominical não é de ficar fazendo pedido. Não é reunião de mendigo e de pedinte. Reunião dos filhos de Deus que chegam para celebrar junto com seus irmãos as conquistas e vitórias alcançadas e a declaração de que esta semana, que inicia-se hoje no domingo, será melhor do que a semana passada. Vou ser mais abençoado, vou abençoar mais, vou cuidar melhor, vou fortalecer o que está fraco, vou levantar o que está caído, vou abençoar o que está enfermo, vou cuidar do que está sofrendo, vou ajudar o que está deprimido, aflito, triste e necessitado. Eu vou ser uma bênção. Eu vou ser uma bênção. Aleluia! Bora! Ora! Eu vou ser uma bênção. E aí, veja o resultado. Os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Comum. Você tem um sanduíche de mortadela aí? Reparta comigo. Em comum. Como é que você faz em comum? Tem um sanduíche. Corto pela metade. Metade é para mim, metade é para você. É isso?
Sim ou não? Estou com sanduíche. Você está com fome. Aí eu corto metade do sanduíche, fica metade para mim e metade para você. Está certo? Hã? Sim ou não? Não. 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 Nisto conhecemos o amor. Que Ele deu a vida por nós, logo nós devemos dar a vida pelo nosso irmão. Então, no reino de Deus é diferente. No reino de Deus tem um sanduíche. Você está com fome. Estou notando que você está com cara de fome, carinha. Porque para manter esse corpinho esbelto não é qualquer coisa assim, não. Não é não, carinha? Brincadeira, você sabe. Mas falando da verdade. Então, veja bem, ele está com fome, eu tenho um sanduíche. 1 de João 3,16. Nisto conhecemos o amor. Ele deu a sua vida por nós, logo nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Então, o meu sanduíche é seu. É para o meu irmão. Aí você vai ficar com fome, eu vou ficar sem o sanduíche. Porque a fome o Senhor vai cuidar, suprir de outra maneira. Mas eu vou fazer o que diz a Escritura. Agora, no reino de Deus, segundo as verdades ensinadas por Jesus, eu entrego para o meu irmão o melhor. Não dou meio para ele, meio para mim. Que dá de ficar com fome, então eu, pelo menos, eu dou um pouquinho para ele. O reino de Deus é reino de justiça, de verdade, de amor e de serviço. Porque o amor é o que o amor faz. Bom, vou encerrar. Quanto tempo eu tenho, César? Obrigado. O tempo que eu desejar. Veja, ouçam bem, porque eu falei para ele, cara, eu acho que eu vou até às 10, 11 horas da noite, aí por aí. Ele falou, bom, o povo fica até às 8, a partir daí você fica aí a hora que você quiser. A partir disso aí você fica a hora que você quiser. Então eu, como não gosto de andar sozinho, não é verdade? Gosto de estar sempre junto com vocês, então eu vou daqui a pouquinho embora também. Mas deixa eu concluir a leitura, pelo menos para vocês. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Quem é que acrescentava o povo? O Senhor. Eles viviam a vida cristã na prática de justiça e de verdade. E o que o Senhor fazia era acrescentar os que iam sendo salvos. Qual era o trabalho deles? Viver, praticar os princípios que haviam aprendido com o Senhor, expressar a vida de Cristo, manifestar a vida dele. Esse é o grande desafio, esse é o desafio da minha vida. Eu não consegui ainda completar esse desafio, mas como eu só tenho mais 40 anos ainda pela frente, espero conseguir junto com vocês. Hã? Tem uns que estão já se despedindo, fala, deixa. Vai sozinho, carinha. Vai sozinho, toma lá teu jeito. Vai você. Aguarde carta. E aí eu vou encerrar com uma declaração de um cristão do século passado fantástico. É o Dr. Tozer, um dos maiores cristãos, pensadores cristãos, escritores cristãos que eu conheço. Os livros do Dr. Tozer eu gosto de ler, todos aqueles que chegam às minhas mãos. E uma das coisas que eu anotei de um dos livros dele, chamado A Tragédia da Igreja, a ausência de dons. A tragédia da igreja, a ausência de dons. Na página 51 deste livro, do Dr. Tozer, ele diz o seguinte, ouça agora.
todo tipo de ensino ou exposição, por assim dizer, que ele restrinja os privilégios e as promessas do Novo Testamento, está errado. E a pessoa que tenta impedir de você usufruir do que é seu, é um falso mestre. Pergunto, que direito tem alguém de me dizer, em nome do ensino bíblico, que eu pertenço a uma igreja diferente daquela do primeiro século, diferente da igreja do tempo dos apóstolos de Jesus? Quem é que pode me dizer que eu não pertenço a esta igreja que começou lá no primeiro século? Dos apóstolos de Jesus. A igreja que tinha a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações, como base fundamental da edificação da vida cristã e do ministério. Quem está autorizado a me dizer que o fogo diminuiu em glória e que a poderosa autoridade do Cristo de Deus agora é um diminuto, é pequena? Quem recebeu a autoridade para dizer, mas isso não é para você? Aquilo não lhe diz respeito? Tal promessa não é para você? Quem é que tem a autoridade de me dizer isso? De dizer isso para você? Que estes privilégios e essas responsabilidades não pertencem a mim e a você? Diz o Dr. Tozer. Ninguém. A quem foi dada a autoridade para viver esta vida, nós recebemos a autoridade para vivermos esta vida daquele que tornou-se a nossa vida. Do Cristo que veio viver para mostrar que é possível viver e reviver os princípios fundamentais da igreja que Ele deixou entre nós. Jesus não deixou uma religião. Jesus não deixou uma organização eclesiástica. Jesus deixou o seu corpo entre nós. Deixou suas mãos, seus pés, seus olhos, suas orelhas, sua perna, seu braço. Isso somos nós, o corpo de Cristo. Cada um de nós, um desses membros, que torna-se o corpo de Cristo. Por isso que Paulo diz, quando um está triste, todos estão tristes. Quando um sofre, é uma realidade entre nós isso, pessoal? Não é? Desculpe, não é? A gente é insensível. A gente gosta muito de curandeirismo. A gente gosta muito de sobrenatural. Sabe para quê? Para a gente se sentir mais vaidoso. Desculpe, não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus tem a ver com serviço, com paixão, com amor, com cuidado. Por que é que a gente evangeliza as pessoas? Por que a gente quer falar de Cristo para as pessoas? Sabe para quê? Para trazê-las para a nossa igreja. Isto chama-se vendedor ambulante do cristianismo. A gente fala de Cristo para as pessoas para trazer para o nosso grupo religioso. Quando se falar de Cristo para as pessoas, pense em levá-las a Cristo, não levá-las para a tua religião. Porque senão vira profissional, comércio. Eu vou amar e servir você, porque eu quero trazer você para a minha igreja. Para a minha igreja. Eu vou amar e servir você, porque eu fui criado para amar e servir você. Se você quiser andar junto comigo e conhecer o que Ele faz na minha vida e através da minha vida, seja bem-vindo. Venha ser meu amigo. Por isso que Jesus chamou os seus discípulos do quê? Amigos. Acho que eu vou embora, né, pessoal? O horário passou, o pastor já está olhando torto. O tecladista começou a tocar, notaram? Começou a tocar. Já notei que ali chegou um outro, assessoria geral. Aí a equipe musical vai se apresentando.
Sinal do quê, pessoal? Para o bom entendedor, meia palavra basta. Mas eu não posso deixar de dizer uma coisa para vocês. Vamos ver esta igreja nos nossos dias uma realidade. Façam da igreja de Jesus este corpo vivo de Cristo nesta cidade de Atibaia. Onde vocês estiverem, façam esta igreja viver e reviver. Através dos atos de justiça, dos gestos de amor, da prática de santidade. Alcancem os amigos de vocês, conquistem as pessoas, não para a sua religião, mas para Cristo. Leve-as a Jesus. Elas estão sem esperança. Fiz essa semana que passou, fiz aquele check-up todo, que todos os anos eu faço. O cara me vira de ponta cabeça e me examina tudo. Quero dar uma notícia para vocês. Está tudo legal. Só tem mais 40 anos. Só mais. Está tudo legal. Está funcionando direitinho. Por enquanto, né? Nunca se sabe. Às vezes tem alguns amigos que fazem perder a compostura, mas enfim. Mas aí eu estava... O médico que fazia aquele exame de ultrassom, né? Ultrassom abdominal, aquela coisa toda. Ele estava examinando. E o cara tinha, acho que 2 metros de altura por 3 de largura. A mão do cara era uma coisa fantástica. Eu falei, tudo que ele perguntar para mim, eu falo, sim, senhor. Não. O médico, doutor Marcelo, muito sensível, muito, né, bondoso comigo. Aí ele, né, começou a fazer exame, coisa, vai aqui. E aí, o senhor está aqui para fazer exame por quê? Porque eu quero ver a máquina, como é que está. E o senhor, o senhor faz isso como rotina? Sim, todos os anos. O meu médico manda eu fazer por rotina, tudo isso aqui. O senhor está. O senhor faz o que na vida? O que é que eu faço? Eu sou anunciador de esperança. Só para deixar o cara confuso mesmo. Eu costumo falar sobre esperança. Por quê? O senhor é político? Logo agora, comigo? Falei para ele, não, eu sou pai e sogro de político, mas eu não sou político, eu sou cristão que procuro lançar esperança no coração das pessoas. Aí o cara desceu a poeira, e todo, que esse mundo sem esperança, desgraçado, aí xingou a tia, o tio, a madre superiora, todo mundo. Eu falei, pois é por causa disto que eu anuncio uma mensagem que um dia foi lançada no meu coração por uma pessoa fantástica que me ensinou isso. Aí ele ficou de olho. Uma pessoa fantástica que me ensinou que era importante eu proclamar, eu ensinar ao mundo ao meu redor que há esperança. Quem é? Jesus. O senhor é cristão? Sou cristão e felizmente eu sou pastor também. Porque, né, eu digo sempre por último que eu sou pastor, não é por nada não, porque hoje em dia não está muito popular, você está entendendo? Muito popular, está meio esquisito ultimamente, falar que é pastor, do cara fala, já segura o bolso. Segura o bolso do cara, entendeu? Meu Deus do céu. Teve um que falou para mim, quando eu vejo um cara desse chegando, eu me encosto na parede, põe as 2 mãos no bolso e falo, aqui você não tira nada. Porque a coisa está ruim para o nosso lado, viu? Está ruim para o nosso lado. Aí eu falei, eu sou pastor e tudo. E o que é que o senhor então faz? Eu disse, então, o que eu faço é isto. Eu falo do que o meu amigo Jesus mandou eu falar para as pessoas, que elas podem viver uma vida vitoriosa, abençoada, feliz e próspera, mesmo diante de um mundo de horrores ao nosso redor. Eu falo para as pessoas que elas têm esperança e uma salvação poderosa, que se elas crerem no Senhor Jesus, serão salvas elas e toda a casa delas. Aí ele me olhou assim e falou, qual foi o maior milagre que o senhor já viu lá na sua igreja? O maior milagre que eu já vi? Ele pensou que fosse falar do cego que enxergou, do paralítico que andou e coisa. Eu falei, não, filha. Esses milagres todos eu tenho visto ao longo da minha vida acontecerem, é verdade. Mas o maior milagre
que eu tenho visto é pessoas entrarem desesperançadas entre nós e saírem com o coração cheio de esperança, porque ganharam uma nova vida. Elas experimentam o poder transformador, o maior milagre do homem ser transformado em uma nova criatura. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu disse para ele: o maior milagre, Marcelo, que eu tenho visto na minha vida é quando o perdido recebe a graça de encontrar o caminho e a direção. É quando o aflito descobre que em Jesus há vida e a paz. É quando o doente descobre que há cura e libertação. É quando o endemoniado chega e recebe libertação completa. Ele fica livre de demônios, ganha uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, é transformado em uma nova criatura. Eu disse para ele: Marcelo, o maior milagre que eu tenho visto até hoje na minha vida, maior de todos, é o homem ser transformado em uma nova criatura, parecida com o Senhor Jesus. Esta mensagem que eu prego, esta mensagem que vocês pregam, esta mensagem que a comunidade da graça prega, e que eu, ao longo da minha vida, nos 40 anos a mais que o Senhor há de me dar, vou continuar pregando até a volta do Senhor, para a glória dele. O pastor César me deu uma sugestão. Ele estava falando comigo lá na sala e falou: você pode cantar também. Tá brincando? Pô, mas eu levei a sério. Ninguém detém a obra santa, ninguém detém a obra santa. Satã pode apagar esse ardor, ninguém detém a obra santa. E esta causa é do Senhor, ninguém detém a obra santa, ninguém detém a obra santa. Nem Satã eu detém, pode apagar esse ardor, ninguém detém a obra santa. Esta causa é do Senhor, obra santa do Espírito. Esta causa é do Senhor. Como anda o osso, como um vento abrasador. Estamos todos terra santa, reverência e destemor. Esta hora é decisiva, andar com meu Senhor. Então, ninguém detém, ninguém detém a obra santa, e nem Satã e o mundo inteiro pode apagar essa dor.